Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto história, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Marcos, capítulo 8, seguindo. E de quando partiu 7 pães para 4.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam 7. E ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda a cura de um cego em Betsaida? Então chegaram ao Betsaidas e lhe trouxeram um cego, rogando-lhes que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e aplicou-lhe a saliva no olho e, expondo as mãos, perguntou: vê alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs a mão aos olhos e, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. A confissão de Pedro. Então Jesus e seus discípulos partiram da aldeia de Cesareia, e Filipe, no caminho, perguntou: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas e vós, quem dizeis que sou? Respondeu Pedro: eu disse: tu és o Cristo. Advertiu Jesus que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Jesus prediz a morte e a ressurreição. Então começou ele a ensinar-lhes o que era necessário, e o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto que expunha claramente, mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. O discípulo de Jesus deve levar sua cruz. Então, convocada a multidão, juntamente com seu discípulo, disse-lhe: se alguém quer vir a mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Quem perdê-la por causa de mim e do evangelho salvá-la. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro em perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adultera é pecadora. Se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Dizia ainda: em verdade vos afirmo que dos aqui encontram alguns de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com o poder do reino de Deus. A transfiguração. 6 dias depois tocou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, levou-os a sós à parte, a um alto monte, foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavadeiro na terra poderia alvejar. Apareceu-lhes a Elias com Moisés e estava falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: mestre, bom estarmos aqui, e façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem entre eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os solveu, e dela
uma voz dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E relance, olhando ao redor, e ninguém mais via com eles, senão Jesus. A vinda de Elias. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não duvidassem das coisas que tinham visto, aliás, que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram recomendações, perguntando uns aos outros que seria ressuscitar dentre os mortos, e interrogaram-no, dizendo: Por que diz os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, indo primeiro, restaurará todas as coisas, como, pois, está escrito sobre os filhos do homem. Quem sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como seu respeito está escrito. A cura de um jovem leproso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor dos escribas, discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, que é discutíveis com eles. Um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe o meu filho possesso por um espírito mudo, e este, aonde quer que apanha, lança por terra e de espuma, rira os dentes e vai definhando. Roguei teus discípulos que expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-mos. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para matar, mas se tu podes, acalma a coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem, nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: Por que não podemos nós expulsá-los? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. De novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. E tendo partido dali, passaram pela Galileia, e não queriam que ninguém o soubesse, porque ensinava a seus discípulos e lhe dizia: O Filho do Homem será entregue na mão dos homens, e matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Ele, contudo, não compreendiam isto e temia interrogá-lo. A maior no reino dos céus, ou maior no reino dos céus. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram o silêncio pelo caminho, haviam discutido entre si.